queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta. Hoje J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição, ok? Pois bem, mas antes da gente começar aqui a tecer assuntos, pautas e aplicações sobre a segunda lição desse trimestre aqui, esse trimestre aqui ele traz como título os valores do reino de Deus. Logo percebe-se que nós estaremos estudando o reino de Deus com toda a propriedade. Mais precisamente alcunhados as mensagens que Jesus deixou. Uma vez que no Evangelho segundo São Mateus, Jesus ele traz o reino de Deus e ao mesmo tempo São Mateus mostra Jesus como o rei prometido. Uma coisa interessante que a gente vai precisar observar é que, teologicamente, o Evangelho segundo escreve São Mateus é considerado o Evangelho do reino, porque nele Jesus é apresentado como o Messias, como o rei prometido, tá? Só que detalhe, né? Eles esperavam Jesus de uma forma e Jesus vem de outra forma. Jesus não vem como eles queriam, né? Um guerreiro alado, com espadas, escudos, cavalos e cavaleiros, mas ele vem na simplicidade para atingir o coração do homem, aonde as maiores batalhas, os maiores conflitos e justamente aonde o homem caiu, né, com toda a propriedade. Jesus vem com a missão de resgatar o homem e fazê-lo entender os valores do seu reino com toda a propriedade. Isso é extraordinário, tá bom? Mas além de trazer esse título maravilhoso, o autor também coloca embaixo uma descrição, tá? Que vai falar sobre a importância, né? No sentido que ele usa é a relevância do Sermão do Monte para a igreja. Eu digo importância porque, na verdade, falar sobre esse termo relevância é justamente isso, mostrar o quão importante é este assunto, principalmente pautado sobre no primeiro ponto de contato onde Jesus vai se dirigir de forma clássica não só para os seus discípulos, como também para a multidão no Sermão do Monte ou no Sermão da Montanha, na visão de Lucas, o Sermão da Planície, independente se é no Planalto ou se é na planície, o que importa é que o sermão foi aplicado. Hoje nós estamos então aqui com a responsabilidade de mostrar para vocês a lição de número 2. A mesma traz como título o sal da terra, a luz do mundo. Pois é, mas antes de tecer assuntos, comentários e pautas, meus agradecimentos aqui, primeiro a Deus, claro, sem Ele nada disso seria possível. Depois aos meus diretores aí, Deise, primeiro superintendente, pastor Ricardo, segundo superintendente, que aliás divide o espaço comigo, né? Tem a primeira lição foi dele, dá uma passadinha lá, caso queira tirar alguma dúvida, a lição ainda está aí no nosso canal e vai permanecer, porque esse é o nosso objetivo, né? Edificar vidas através da palavra, através das lições, através do conteúdo que são apresentados aqui, independente de ser o pastor José Francisco, pastor Ricardo ou qualquer outra pauta de assunto colocado aqui dentro. Então venha para cá no canal EBD Adelve, você vai ter um material disponível para você estar assistindo, acompanhando, tá? Todas as semanas. Falou? Claro, se quiser dar uma passadinha lá no J. Silva, fique à vontade. Então por isso eu já peço aqui encarecidamente e carinhosamente o seu like, por favor. Seu like nos ajuda o nosso canal. Então, pega esse dedinho abençoado, já coloca aí, já deixa o like, falou? Se não é inscrito, se inscreva e, por favor, acione o sininho também. Falou? Deixa Deus trabalhar aí, querido. Deixa Ele te usar também, vai compartilhando esse material aí em nome de Jesus, porque, como disse, o objetivo aqui é edificar vidas através da palavra, falou? Bom, agradecimentos ainda também ao meu pastor presidente, a toda a liderança do nosso Ministério Adelve, e, é claro, a vocês, lindos e perfumados professores, motivos e razões pelos quais nós voltamos aqui semanalmente, tá? Beijo no coração de todos, e vamos ao que interessa. Lição de número 2, como eu disse para vocês, sal da terra, luz do mundo. Vamos nessa? Vamos lá? O texto áureo da lição, ele está aqui no capítulo de número 5, versículos de número 13 e 14.
Só uma observação, tá? O capítulo de número 5 de São Mateus e duas partes do capítulo de número 6 vão revelar-nos que Jesus, quando sobe a esse monte para proferir o famoso sermão chamado de As Bem-aventuranças, logo em seguida, mais 4 sermões são alocados aqui. E Jesus passa a ensinar de forma clássica. Claro que o primeiro a puxar aqui e encabeçar literalmente é o famoso sermão conhecido como As Bem-aventuranças. Lembrando que quando eu falo de sermão, tá, eu estou falando de mensagens, eu estou falando de ensinamentos, literalmente, porque foi o que Jesus colocou ali no coração para fazer, tá, literalmente, com toda a propriedade, aos seus discípulos e à multidão. Tá? O capítulo 5, versículo de número 2, declara isso com toda a propriedade. E ele os ensinava dizendo, ok? Pois bem, então automaticamente isso aqui já mostra para a gente a importância do capítulo de número 5, ok? Logo, para dizer que no capítulo 6, em duas partes nós temos 2 sermões, então com toda a propriedade, no capítulo 5 Jesus deixa aqui 3 sermões clássicos, tá? O primeiro, como já disse, é os das bem-aventuranças, e o segundo é este aqui, sal da terra, luz do mundo. Pegou? Então vamos lá, lendo aqui então o texto áureo, vós sois o sal, olha só, vós sois o sal da terra, versículo 13, versículo 14, vós sois a luz do mundo. Coisa linda, né? Vamos lá. A verdade prática do autor diz o seguinte: a influência, olha só, a influência do cristão na sociedade é inevitável. A influência do cristão na sociedade, diz ele, é inevitável. Que coisa, né? Presta atenção nessa palavra influência, tá? Ela vai estar presente dentro dessa lição praticamente quase que o tempo todo. Então, constantemente a gente vai estar falando aqui sobre influência, tá? Já vou adiantando o assunto para você, para não dar aquela ideia de que nós estamos repetindo coisas. Não, é que a lição vai puxar para essa pauta o tempo todo. Tá bom? E eu acabei descobrindo aqui na lição que a mesma ao falar de influência, também vai falar de testemunho, tá? Você vai entender por que eu disse isso. Deixa eu continuar aqui. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode, olha o que ele diz aqui, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Eles até querem, né? Eles até lutam para que isso se torne uma realidade. Eles até se apresentam indiferentes, mas não tem como. Não tem como negar a evidência, não tem como negar o fato concreto, ok? O Evangelho está presente, os cristãos estão presentes, aqueles a quem Jesus chama de sal da terra estão presentes, aqueles a quem Jesus denominou de luz do mundo estão presentes, não tem jeito, amém? Vamos lá, ele continua então aqui na leitura diária, deixando para a gente pautas incríveis dentro das referências alocadas por ele. Na segunda-feira, ele trata com Colossenses capítulo 4, versículo de número 9. E a descrição que ele tira é justamente essa. As nossas palavras devem ser temperadas com sal. Coisa linda, né? Por que, pastor? Todos nós sabemos que comida sem sal é horrível. O sal ele serve para dar sabor, porque é um tempero indispensável. Você pode colocar qualquer outro tempero, se não colocar sal, querido, o sabor mesmo assim ainda vai ficar horrível. Então, isso aqui trazendo para a nossa realidade, ele diz-nos que nossas palavras
precisam ser temperadas com sal. O que eu vejo aqui? Eu vejo que na linguagem de Salomão, isso aqui vai ganhar uma outra tonalidade, tipo, é a palavra dita no seu tempo e na hora certa. Na terça ele usa Lucas capítulo 14, versículos 34 e 35, dizendo: não podemos perder a relevância. Olha que coisa importante isso aqui, né? Não podemos perder, deixa eu melhorar, o foco, o objetivo, a essência, pelo amor de Deus. Vamos lá. Bom, na quarta ele usa Tiago capítulo 1, versículo 17, depois pula para Salmo 104, versículo de número 2. Simples, né? A descrição que ele tira dessas duas referências. Deus, o Pai das luzes. Com toda a propriedade, né? Olha só. O título da lição diz Luz do Mundo. Lembrando que essa é uma afirmação cristocêntrica. Quem está dizendo isso é Jesus. Coisa linda demais. É Jesus que está declarando que somos sal da terra e luz do mundo. Coisa linda demais. Está na palavra. A biografia dele. O Espírito Santo que inspirou, é ele que está dizendo. Então, com toda a propriedade, querido, essa é uma declaração do Cristo que veio como luz do mundo para tirar o homem das trevas e transportar para a sua maravilhosa luz. Coisa linda, né? E quando ele se manifesta, aqueles que andavam na região da sombra da morte viram uma grande luz. É a luz de Jesus. Tá? E agora, esse Cristo, que é a luz do mundo, diz-nos que somos luzeiros. Somos luzes na terra, representando ele com toda a propriedade. E o que é bonito que a gente vê aqui, o salmista, né, juntamente com a descrição de Tiago, tá, o autor arranca para a gente com toda a propriedade uma declaração maravilhosa. Deus, o Pai das luzes. Lindo demais. Vamos lá, na quinta, João 15, 8. Primeira de Pedro 2, 12. Duas referências para a descrição. A luz como um testemunho verdadeiro de boas obras. Que coisa linda é essa, gente. Olha só. Olha para que serve a luz dentro desse contexto apresentado. Como assim, pastor? Veja bem. A Bíblia declara com toda a propriedade que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque nas trevas ninguém vê o que eles fazem. Nas trevas se ocultam tudo o que querem. Todavia, quando a luz se manifesta, ela elimina literalmente aquilo que está escondido e manda as trevas ir embora. Então a luz, ela dá testemunho do que somos. Literalmente, ela mostra o que somos. Por isso precisamos dar um bom testemunho. Por isso precisamos apresentar características, literalmente, de quem foi separado por Deus para fazer uma grande obra. Viramos espetáculo. Todos nos observam. Somos observados pelos homens, somos observados pelos anjos. Então entenda uma coisa, isso aqui merece muita atenção. Falou? Vamos para a próxima. Na sexta ele usa segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 7, e vai falar sobre uma descrição muito bonita, né? Olha só, tesouro em vaso de barro. Coisa linda isso aqui. Por quê, pastor? Nós somos considerados, numa linguagem alegórica, comparativa, a vasos. Ou seja, recipientes que estão em condições de serem cheios, tá? Até transbordar. Entenda isso. Dentro dessa declaração alusiva, onde nós somos considerados vasos do Senhor, lembrando que existe uma variedade de vasos, né? Vasos de prata, de ouro, de bronze, de porcelana, de cristais, mas o vaso mais importante para o Senhor é o vaso de barro. Por quê? Porque pode ser quebrado, tá? Tratado e refeito novamente. Coisa linda demais. Então, querido, sejamos vasos de barro, tá bom? Porque o Senhor pode nos moldar do jeito e da hora que Ele quiser. Falou?
Não adianta ser um vaso bonito e ficar lá só de enfeite. Não, não. Queremos ser vasos usados, tá bom? E guardar aqui dentro o maior de todos os tesouros que nós poderíamos receber. Tá? Qual, pastor? A salvação, a gratidão, pelo amor de Deus. Vamos lá, deixa eu sair daqui, senão a gente não sai. Bom, fechando então aqui no sábado, ele usa Efésios 5, versículo de número 15, dizendo: andando com prudência e com bom senso. Que coisa impressionante, né? Olha só, o que o sal promove? Tempero. Né? O que a luz promove? Revelação, mostra. Por conta disso, eu preciso ser prudente no caminhar, no falar, literalmente, e no comportamento. Seja prudente. Seja prudente. Falou? Tenha bom senso. Ande com diligência, com cuidado, com tato na presença do Senhor. Falou? Vamos lá, leitura bíblica em classe. A mesma pautada aqui em São Mateus, capítulo de número 5, versículos de número 13 a 16. Está pautado aqui então dos versículos 13 a 16, Jesus declarando o que somos, né? Vós sois o sal da terra. Versículo de número 14, vós sois a luz do mundo. E aí você pode ver a importância do que Jesus está declarando aqui com toda a propriedade. E para a gente fechar a leitura, o versículo de número 16, ele é extraordinário. Como assim? Olha o que diz. Assim resplandeça a vossa luz, coisa linda, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Lindo demais isso aqui. Pelo amor de Deus. Aleluia. Lindo demais. Lindo demais. Vamos lá. Bom, eu deixei a leitura bem sucinta, né? Já deu para perceber. Mas a leitura é muito importante. Essa daqui eu não proíbo vocês de lerem, não, por favor. Até porque eu não proíbo nada, eu só oriento, né? Mas não tem como, essa aqui é muito bonita demais. Semana passada também foi extraordinária, essa é espetacular. Até mencionei aqui, né? Capítulo 5, versículo de 1 a 12, né? Falando sobre as bem-aventuranças. E do 13 ao 16 falando sobre a importância do sal, sobre a importância da luz, pelo amor de Deus. Para que serve o sal? Ele coloca aqui dizendo, para salgar. Se o sal for insípido, não tiver sabor, não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Meu Deus do céu, que é isso? Vamos lá. Temos um plano de aula aqui, claro, temos um plano de aula, né? E no plano de aula dele tem aqui uma introdução, tem aqui os objetivos, tem aqui motivações, tem aqui orientações, que com toda a propriedade, se for dar uma boa pesquisada, dá até para dar a lição somente aqui, somente no plano, né? Mas eu, automaticamente, sempre com a preocupação de trazer pautas e aplicações, é claro que não vou me prender aqui no plano dele. Eu vou para a lição, porque eu quero descobrir o que tem na lição. Então, ao fazer isso, claro, a gente vai se apoiar no que a gente tem, no nosso material, principalmente a palavra de Deus, né? Não tem como, tá bom? Mas entenda isso aqui. Ele começa dizendo que, nessa lição de número 2, a proposta, olha o que ele diz aqui, a proposta desta lição, pelo amor de Deus, é estudar a importância da nossa influência como cristãos no mundo. Olha o que eu disse para vocês, a palavra influência aparece mais uma vez aqui com toda a propriedade. E ele diz que a proposta desta lição é apresentar literalmente, tá, esse papel, essa função que temos, como assim? Essa influência que causamos. Tá? Isso aqui é muito interessante, merece muita nossa atenção. Falou? E aí, claro, ele deixa claro para a gente analisar a metáfora, a comparação que Jesus deixou para a gente, nos colocando como sal e luz. Quando ele fala de sal, ele fala literalmente da influência, né? Mas quando ele fala de luz, ele fala do que somos, do que temos que apresentar. Então, automaticamente, aqui a gente já vê sal como influência e vê luz como testemunho.
Pegou? Eu disse que eu ia falar, né? A gente vai ver a luz como testemunho. Por quê? A luz vai mostrar o que eu sou, o que eu tenho, o que eu possuo com toda a propriedade. Todos precisam ver isso. Então a luz mostra o que somos através do testemunho que damos. O sal é a palavra que a gente profere, ela tem sabor, ela tem tempero, ela tem qualidade, com toda evidência. Falou? Bom, ele coloca aqui na letra A os objetivos. Número 1, apontar. Vamos lá. A função do sal. Para que serve o sal? A gente vai falar sobre isso. Número 2, destacar a função da luz. Coisa linda, né? E 3, refletir a respeito da influência dos discípulos de Cristo no mundo. A influência, né, dos discípulos de Cristo no mundo. Vamos lá. Jesus, ele automaticamente aqui, quando já apresentado na primeira lição, ele vendo a multidão, sobe a um monte, chama os seus discípulos e começa a ensinar para eles. Automaticamente, ao fazer isso, Jesus está colocando sobre os ombros deles a importância, tá, e a responsabilidade que cada um tem ou teria, tá, de ser visto e mostrar-se literalmente ao mundo. Essa mesma função e obrigação alocada aos discípulos atingiu a multidão e atinge a Igreja de Cristo até o presente momento com toda a propriedade. Então, fechando aqui literalmente, a importância, tá, que os discípulos, que os cristãos têm no mundo, a gente vê nessas duas apresentações. Pegou? Como sal e como luz. O sal dá sabor, o sal tempera, o sal conserva. A luz mostra, a luz revela, a luz traz a clara evidência, a luz elimina as trevas. A luz mostra literalmente quem somos. Pegou? Vamos nessa. Eu acho que não preciso nem falar mais nada, né? Apesar que a motivação dele também é muito boa. E a mesma, mais uma vez, ele coloca aqui a palavra influência na sua motivação. Aí, só que são perguntas, né? A primeira pergunta que ele coloca é: que tipo de influência você tem exercido nos lugares onde mora, onde estuda, onde trabalha, e eu acrescento aonde quer que você for colocar a planta do seu pé ou aonde você estiver. Como é que tem sido o teu exemplo? Que tipo de testemunho você tem dado? Será que está realmente, como eu já disse aqui, transparecendo através da luz que reflete em você a glória de Cristo? Ou você está se limitando a mostrar o seu próprio conceito? Bom, cada um pode fazer aqui a sua análise pessoal e responder. Tá bom? Mas isso aqui é muito importante a gente observar, porque no trabalho, onde mora, no estudo ou em qualquer lugar, você precisa dar exemplo. Ok? Muito bem, fiquem à vontade, tem aí a letra C, letra A da conclusão, mas eu não vou falar sobre isso, vamos direto então para a nossa introdução. Bom, aqui na introdução, o autor deixa claro para a gente, tá? Dizendo que nesta lição enfatizaremos o papel do sal e da luz, tá? Que o cristão deve ter no mundo. Ou seja, ele está dizendo aqui que vai ser enfatizado nessa lição com toda a propriedade, tá? Aluzindo, né, sobre sal e luz, que o cristão precisa literalmente mostrar no mundo. Ok? Vamos lá. Papel do sal e da luz que o cristão deve ter no mundo, é o que ele coloca para a gente aqui. Falou? Pois bem, não basta só, diz o autor, dizer sou cristão, né? Sou crente. Não basta.
Ele diz que não basta somente dizer sou cristão, e eu concordo com ele. Não basta somente eu me apresentar como cristão ou como crente, não basta somente eu portar uma Bíblia na mão, não basta somente eu andar arrumado, terno e gravata, não basta somente eu me adornar. Não basta somente, eu preciso fazer a diferença, é o que ele diz aqui. Tá? Não basta somente ser cristão. Meu Deus do céu, estamos vivendo um tempo em que as pessoas se limitam somente em mostrar que são cristãos. Mas veja isso aqui, eu não preciso mostrar que sou cristão, eu preciso mostrar que sou servo. Eu preciso fazer a diferença, porque se eu não fizer a diferença, de nada adianta eu dizer que sou cristão. Eu dizer que sou crente, porque a Bíblia declara com toda a propriedade que até o diabo crê, estremece, mas não obedece. Então é preciso fazer a diferença. Pelo amor de Deus. Quando Jesus está dizendo você é sal, você é luz, ele está dizendo chamei para fazer a diferença. Não te chamei para ser igual, até porque no mundo você está, mas do mundo você não é. Pega a visão, pelo amor de Deus. Eu acho que eu não preciso nem continuar mais nessa introdução. Fiquem à vontade, vou direto para o tópico de número 1. Meu Deus do céu, vamos lá. O sal tempera e conserva. Coisa linda isso aqui. Olha só, o sal tempera e conserva. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá. Bom, número 1, definição. Claro que aqui vai falar sobre a definição do que é o sal literalmente, tá? Na sua pauta ele vai dizer que na Bíblia a palavra sal aparece como uma substância branca usada como tempero. Somente na Bíblia? Não, claro que não. Todo mundo sabe. É só pegar um pacotinho de sal aí que você vai ver que ele é branco. Apesar que hoje nós temos aí sal cinza, sal laranja, sal misturado, sal de tudo quanto é cor, né? Mas tem sim. Churrasqueiro sabe que tem, né? Então, automaticamente, não é que falar de cor de sal, tá? O importante é que o sal que conhecemos literalmente, ele possui essa tonalidade branca, fino, substância que é utilizado para tempero com toda a propriedade, ok? Para que serve o sal grosso? Ele serve para salgar a carne também, não só para o churrasqueiro, né? Na maioria das vezes é o sal mais utilizado para conservar alimentos, principalmente carne, né? Carne seca, carne salgada, peixe, enfim. Nesse conceito aqui, o sal serve para conservar. O autor até diz aqui que na época em que não existia geladeira, o sal ele era fundamental para conservar o alimento. Olha que coisa linda, gente, pelo amor de Deus. Tá aqui na pauta dele, é só você dar uma olhada, você vai ver isso com toda a propriedade. Mas, vamos lá. Substância branca usada como tempero, tem até a referência bíblica que ele coloca aqui pra gente. Ele diz ainda que, além de ser usada como tempero, era usado como remédio, como conservante, coisa linda. E traz em evidência uma origem da palavra na raiz grega, tá? Alus, substantivo neutro para sal, tá? E, é claro, ele vai dividir aqui em 4 alusivas, essa declaração. A primeira como tempero, a segunda como substância fertilizante para a terra arável. Verdade, isso aqui é uma forma de jogar, né? É impressionante, né? O famoso adubo, né? Vamos adubar aqui. É impressionante isso aqui. Vamos lá. Como substância que conserva os alimentos olha só, conservar carne, conservar peixe, tá? Evitar que eles passassem pelo processo de apodrecimento e viesse a sofrer a deterioração, de fato, como ele coloca aqui. E número 4, como sabedoria e graça no discurso. Que coisa, né? Olha só, sabedoria e graça no discurso. Claro que para cada uma dessas 4 apresentações existe uma quantidade exata de sal. Tá? Porque se você não colocar sal suficiente, vai ficar insípido. Se você colocar sal demais, vai ficar salgado, ok? E sal demais a gente usa em produtos que precisam serem conservados, como por exemplo carne seca, peixe seco e outros elementos que precisem dessa
proteção. Como já disse, numa época em que não existia geladeira, o sal servia como conservante, né? Para preservar, literalmente. Ele mantinha o alimento conservado. Ok? Pois bem, número 2, a importância do sal. Vamos lá. Ele diz aqui, podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso. Eu já falei isso aqui, né? Ele serve para dar sabor, literalmente. Tá? Ele diz mais ainda, essa função simboliza a vida moderada. Tá? Vida moderada, vida equilibrada. Tá? Meu Deus do céu. Aí aqui dentro dessas apresentações aqui de vida equilibrada, vida moderada, a gente então começa a entender por que Jesus coloca dizendo que nós somos sal da terra. Por quê? Automaticamente Jesus está colocando em evidência a influência, a importância que o sal tem. Sal na medida certa, tá? Pelo amor de Deus, sal na medida certa, a palavra na medida certa, no tom certo, no momento certo, ok? E é justamente nessa pauta aqui que ele fala sobre a função, a outra função do sal, tá? Em conservar alimentos, tá? Para que eles não viessem sofrer literalmente o processo da deterioração. Tem que falar esse negócio de falar devagar, né? Que senão enrola a língua aqui e não sai nada. Deterioração, ok? Bom, como não havia, já falei, como não havia geladeira, tecnologia, enfim, se fique à vontade para cavar mais. Só aqui nessa pauta ainda, uma coisa também que merece muita atenção, é que ele vai dizer que essa função traz a ideia de oposição ao mundo, pois o cristão como sal são enfregados no mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual. Tá? Não adianta quererem ficar indiferentes com a gente. Nós temos essa função. Tá? O mundo está literalmente corrompido, podre. Tá demais. Tá assustador nesses últimos dias. O mundo tá pavoroso. E detalhe, a cada momento que ele vai se tornando pior, eu vejo a volta de Cristo cada vez mais perto. E o cuidado que precisamos ter cresce cada dia mais. Porque o mundo está podre, o sistema está corrompido, a ética está falida, a moral está denegrida nesse mundo. Tá? Valores como família estão praticamente perdendo a essência, a qualidade. Então esse mundo está cada vez pior. Precisamos fazer o nosso papel. Pastor, mas o que eu faço? Bom, enquanto houver joelho no chão, enquanto houver boca para falar, enquanto houver fé para expressar o que nós somos, a gente vai orar. A gente vai continuar fazendo o nosso papel. Não importa. Tá? Jesus ele está às portas. Pega a visão. Número 3, como sal. O cristão como sal. Olha só. O cristão como sal. Influenciar o mundo. Eu falei para vocês que a palavra influência ia ficar aqui pautando o tempo todo, né? Somente nessas 3 aqui, a gente já viu com toda a propriedade a importância, tá, do sal como agente de influência, literalmente. Porque ele aqui na 3ª diz que, como cristão, devemos influenciar o mundo. Já falei sobre isso, né? Com toda a propriedade. Ok? Como é que o mundo se encontra, pastor? Em estado de podridão espiritual. Está lá no número 2. Mas ele coloca aqui na 3 novamente. Tá? E é nesse aspecto, é nessa situação, é nesse momento que o cristão precisa literalmente expressar, mostrar os valores morais e espirituais pautados na palavra de Deus e principalmente nos evangelhos de Cristo. Pegou, querido? Maravilha! Mas entenda uma coisa. Como sal, como luz, como tempero e como revelação de Deus, claro que a gente não vai andar no mesmo sistema que o mundo, não.
a gente vai se opor àquilo que o mundo acha que é valor. A gente sabe que tem coisas no mundo, tá? Que eles tentam impregnar na vida da gente, fazer nos engolir de goela abaixo, dizendo que é normal, e não é normal, nunca vai ser normal, tá? Não é normal. Aquilo que distancia você de Deus, que leva você a uma condenação, que tira você da graça, não é normal. Não é normal. Nunca vai ser normal. Sabe o que me chateia? O que me chateia é que aqui nessa rede, por exemplo, né, e nas mídias por aí afora, tem um bando de cafajestes, né, que abandonaram a fé e hoje vem para cá, para esses canais aqui, para ficar difamando o tempo de cristão que tinha. Nunca foi crente na tua vida, mano. Pelo amor de Deus. Aí vem difamar. É porque na igreja a gente não pode. É porque na igreja não podia isso. Ô praga, tu nunca foi crente na vida. Não desvaloriza o evangelho não. Não, porque segundo a história, segundo os anais, porque os sábios, a filosofia, porque isso aí não interessa, querido. Não interessa. Tem base bíblica, tem contextualização. É porque, pelo amor de Deus, gente, é uma coisa horrorosa que a gente vê aí. A falta de respeito. Sai do evangelho e pronto. Aí começa a falar... Não, o juiz está chegando aí, o julgamento final está chegando aí, tá? Quero ver tu falar isso naquele dia diante do tribunal. Quero ver, apontar o dedo e falar o tempo, porque eu fui julgado na igreja, porque ninguém olhava para mim, porque ninguém gostava de mim, por isso que eu saí, agora eu estou aqui, eu faço o que eu quero. Você pode fazer o que você quiser, querido. Ninguém vai ser contra você, a vontade é tua. Você faz o que você quiser, você... Pronto, entendeu? Agora, o que não pode é fazer com que o teu mau costume se torne uma regra para que todos venham fazer o mesmo. É uma coisa horrorosa, gente. É um absurdo. Pelo amor de Deus, Jesus me segura. Vamos lá. Não, fique à vontade, deixa aí para o tópico de número 2. Tá? A luz ilumina lugares em trevas. Pronto. No tópico de número 1, nós vemos a importância do sal o tempo todo, falando que como sal, tempero, né? Este que dá sabor, que conserva, tá? Deve ser literalmente como o cristão deve se portar e se comportar, ok? Não seja salgado, seja na medida certa, ok? A influência é importante demais. O sal aqui, como disse, fala sobre a influência, tá? Então eu e você somos influenciadores e precisamos transmitir sabor naquilo que proferimos. Pega a visão. Vamos lá, no 2, a luz ilumina lugares em trevas. Ponto 1, olha só, conceito físico e metafísico. 2, o cristão como luz. E 3, a luz em lugares de trevas. Coisa impressionante essas 3 apresentações, né? Conceito físico e metafórico. Bom, conceito físico a gente entende que é real. Metafórico a gente entende que é uma comparação. Logo de início, a gente percebe que Jesus está comparando o cristão a sal da terra, a tempero da terra, literalmente para dar sabor, para conservar um mundo que está perdido, literalmente atolado na podridão, vivendo já em estado praticamente de deterioração. Tem que falar devagar. Mas a luz, pelo amor de Deus, tá? Como já disse, representa um testemunho, tá? Então aqui a gente precisa entender sobre esse conceito metafórico, comparativo, que Jesus usa em relação ao que somos. Tá? Bom, aqui ele começa dizendo: a luz procede dos corpos celestes. Quais são esses corpos celestes? Estrelas, sol, lua, tá? São os corpos celestes, ok? Então a luz deriva desses elementos criados por Deus. Porém, quando eu leio Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 2, onde o Espírito de Deus está pairando sobre as águas,
ou não sei como é que está na sua tradição, caminhando sobre as águas, flutuando sobre as águas, enfim, ele está por cima das águas. E a declaração clássica, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Entenda isso, a luz que aparece não são luz de astros, estrelas e sóis, são considerada luz cósmica, luz que não necessita dos astros para se apresentar, ok? Mas apenas para ratificar aqui que a luz, ela tem o papel de eliminar as trevas naquele contexto ou conceito apresentado de Gênesis 1:2, quando ele chama a luz, as trevas recuam para que a luz possa mostrar o que estava oculto nas profundezas das águas, no meio das trevas, ok? Então, para que serve a luz? Para mostrar, para trazer à evidência aquilo que está oculto, lindo demais. Mas voltando ao raciocínio dele aqui, estrelas, lua, enfim. Tá bom? Isso aqui são representantes da luz, são elementos que trazem e mostram a luz com toda a propriedade. Tá? Ele aqui diz ainda que traz claridade e por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Simples assim. Né? Bom, portanto, não deixa lugar para as trevas. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus, a Jesus, a palavra de Deus, aos discípulos de Cristo. Aqui então nós temos o exemplo da utilização da metáfora. Para que ela é utilizada nesse conceito apresentado aqui? Para mostrar o que Deus é usada para Deus. Vimos na leitura diária, ele é chamado de Pai das Luzes, não é isso? Temos as referências bíblicas utilizadas pelo autor. O próprio Jesus, ele se declarou luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Coisa linda demais. Pelo amor de Deus, isso é extraordinário, tá? A palavra de Deus também considerada como luz. Como assim? Salmo 119, versículo 5. O que diz? Lâmpada para o meu pé, ou para os meus pés, é a tua palavra, pelo amor de Deus, e luz para os meus caminhos. Tá? Ou o meu caminho, independe. Coisa linda. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tá aqui. Tá? E, claro, os discípulos, como já foi visto aqui várias vezes, também são considerados luz do mundo. Falou? Número 2. O cristão como luz. Vamos lá. Nas palavras de Jesus, tá? Não há dubiedade, não há dúvidas, não há incerteza, tá? Por quê? Ele diz aqui, observe que ele não disse vós deveis ser a luz, mas sim, vós sois. Olha só, não tem como. Jesus não está dizendo vocês devem ser, ele está dizendo vocês são luz. É diferente. Ele está afirmando vocês são luz. Em outras palavras, tá? Sal da terra e luz do mundo. Jesus não está dizendo vocês serão sal, vocês serão luz ou luzes do mundo. Fica melhor, né? Não. Tá? Então ele diz aqui, não há dubiedade. Não deveis ser luz, mas sim luz. Vós sois a luz. Ok? Maravilha. No reino de Deus, a que se espera do cristão é que seja e viva com... Olha só. Qual é a função, qual é a obrigação que o reino de Deus, que o reino dos céus aloca ao cristão? Com essa declaração, que os mesmos sejam, de fato, luz no mundo. Por que eu devo ser luz no mundo? Veja bem, sendo luz no mundo, eu não vou refletir a minha imagem. Eu vou refletir a imagem de Jesus. Eu preciso ser luz do mundo
Porque a imagem que vai ser refletida não é a minha, é de Jesus. Deu para entender? Coisa linda demais isso aqui. Queridos, vocês podem até continuar, né? Tem pautas boas aqui, mas eu vou para o número 3. A luz em lugares de trevas. Poxa, ele tem uma pauta aqui muito bonita, tá? Jesus ele faz uma comparação muito interessante que não se deve acender a candeia, tá? No versículo de número 15, e colocá-la debaixo de um alqueire, tá? Mas coloca-se no velador, para que a mesma venha iluminar todo o ambiente, toda a casa. Isso é uma declaração de Jesus, né? Você não pega a luz e bota ela escondida num local onde ela não possa aparecer e iluminar o ambiente. Tá? Você não coloca alguma coisa por cima dela para tapar a luz, não. Você tem que deixar a luz no local que ela venha iluminar toda a casa. Veja bem, nessa alusão de Jesus ele está dizendo o seguinte: vocês como luz têm uma função maravilhosa, simplesmente espetacular. Como assim? Iluminar aonde as trevas dominam. Pois é, como luz temos a missão de iluminar aonde as trevas dominam. Porque quando chegamos a esses locais obscuros, estamos revelando a clara evidência dos fatos e mostrando Jesus literalmente. Pega a visão, isso é lindo demais. Ok? Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, como é que vai esconder uma cidade edificada sobre um monte, gente? Assim, é a importância, né? Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. Coisa linda demais. Que é isso? No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Luzes. Somos os luzeiros da graça de Jesus espalhados pelo mundo, brilhando, mostrando Cristo cada vez mais perto, mais evidente. Pelo amor de Deus. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz no mundo. Ok? Lindo demais. Por meio de quem? Ele diz aqui, da própria vida. Então, quem passou pela transformação, quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Epsil, você agora não é mais treva, você agora é luz, e você deve mostrar a luz de Jesus para esse mundo. Pega a visão, coisa linda demais, ok? Não se pode esconder uma cidade, é interessante isso aqui, né? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Impossibilidade de esconder a luz, não tem como, ok? Pode até aparecer uma nuvenzinha, pode até tapar a força do sol, como em tempo de chuva, mas ele está brilhando por cima. E ele continua fazendo força para vencer aquilo que está impedindo ele de atravessar. Como? Quando a nuvem se forma, pensando que vai aplacar a luz do sol, ele aquece e ela começa a voltar para o seu lugar como chuva. Por quê? Porque o sol é sol e sua luz ninguém apaga, ninguém esconde. Ele sempre vai aparecer. Assim deve ser você. Assim somos nós. Na visão de Cristo, nós somos luzes. Podem até tentar apagar a força do sol. Podem até tentar apagar a nossa luz. Mas enquanto Jesus for o nosso sol da justiça, aquele que fornece luz para nossas vidas, jamais seremos apagados. Ok? Bom, vamos lá. Tópico de número 3. Discípulos que influenciam. Olha só. No tópico de número 1, só ratificando, Jesus usa o sal e fala-nos de influência. No tópico de número 2, o autor, melhor dizendo, disse Jesus, né? O autor, melhor dizendo, usa a luz, onde a pauta principal é o testemunho. Então, influência e testemunho, duas evidências clássicas. E aí a gente entra no tópico de número 3,
tá? Para falar sobre discípulos que influenciam. Vamos lá. Número 1, sendo sal. Como é que eu vou influenciar? Número 1, sendo sal. Tá? Como é que eu vou influenciar o mundo? Sendo luz. Simples assim. Sendo sal e luz eu influencio. Sendo sal e luz eu causo a diferença. Eu faço a diferença. Não basta ser somente cristão, é preciso fazer a diferença. Como? Sendo sal. Não basta ser somente crente, é preciso fazer a diferença. Como? Sendo luz. Que é isso? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Meu Deus do céu. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. Vamos lá. Você pega a substânciazinha branca, o pozinho lá, o sal, né? E coloca dentro da panela. O que vai acontecer? Misturada com água, ele vai sumir. Sumiu. Não sumiu? Sim, sumiu. Mas o sabor está lá. Pelo amor de Deus. Como é que iam identificar Jesus no meio dos discípulos? Qual foi a senha? Aquele que eu beijar é este. Por quê? Porque Jesus no meio dos discípulos era mais um deles. Eles se pareciam com Jesus. Coisa linda demais. Ou seja, a influência que o sal vai causar aqui, mesmo ele não aparecendo, é através de quem? Do meu comportamento, das minhas atitudes, da forma como eu falo. Pelo amor de Deus, isso é lindo demais. Eu não preciso mostrar que sou. O meu comportamento vai dizer que sou. Eu não preciso chegar dizendo, eu sou sal, e eu vou te salgar, eu vou te dar sabor, eu vou te conservar. Não. O comportamento. É o que ele está colocando para a gente aqui. Silencioso. Silencioso, sem aparecer. Ok? É claro que ele coloca aqui em evidência o processo de santificação, de preparação, para que isso venha a funcionar de fato. Ok? Fiquem à vontade. Isso aqui para mim já é o suficiente. Número 2, sendo luz. Como luz, o cristão deve brilhar. Aonde? Na família, na escola, na universidade, no trabalho e em toda a sociedade. Que foi? É diferente. É? Por quê? Bom, você está aqui no nosso meio, mas tua fala é diferente, seu jeito de se portar é diferente. Você é cristão, não é? Sou. Desconfiei. O teu linguajar te denuncia, o teu comportamento te denuncia, a tua forma de andar, de falar, de cumprimentar as pessoas é diferente, te denuncia, mostra o que você é. Foi o que aconteceu com Pedro, né? Você é um deles. Não, não sou. Mas eu te vi lá. Não, você não me viu. Você é um deles. Não, já falei que eu nem sei quem é esse homem. Não, mas o teu falar te denuncia. O teu jeito parece com eles. Você é um deles. Meu Deus do céu. Jesus, meu Deus do céu. Seja luz, cristão, brilhe na escola, no trabalho, na universidade, aonde quer que você for, brilhe, mostre Jesus. Ok? Por quê? Porque o teu brilho é o teu testemunho. O teu brilho é o que você é. Meu Deus do céu. Seguidores de Jesus não podem se esconder. Eles são chamados a andar na luz, como na luz Deus está. 1 João 1,7. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas nesse caminho. Não há lugar para a escuridão. Pegou a visão? Se você é luz, você leva a luz. O teu caminho é iluminado pela luz. E não pode haver trevas no teu caminho. Pelo amor de Cristo, você é nova criatura. Número 3, influência cristã. Bom, a gente falou o tempo todo praticamente aqui do termo influência, né?
O que o sal é, na alusão de Jesus para a gente, é influência. O que a luz é, nas prerrogativas de Jesus para a gente, é testemunho. É mostrar literalmente que somos. Sempre mostrando ele em evidência. Mas aqui ele diz o seguinte: Paulo disse que temos um tesouro em vaso de barro. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. Não devemos portá-la como bandeira no mundo em que inteiramente jaz no maligno. Número 3, a influência cristã. Ponto de número 3, a influência cristã. Aqui o autor declara o que Paulo diz, que temos que guardar um tesouro, né? Em vasos de barro. Veja bem, o barro, o vaso sou eu. O tesouro que ele está se referindo aqui é a essência do Evangelho, aquilo que temos recebido do Senhor com toda a propriedade. Por que o Evangelho é esse tesouro? Porque ele mostra para mim o caminho da salvação. Ele mostra para mim o caminho do céu. Ele mostra para mim fé suficiente para acreditar que Jesus é meu Senhor e Salvador. Ok? Simples assim. Pelo amor de Deus, tá? Diz aqui, nós devemos portar, olha só, portar a bandeira desse evangelho no mundo, tá? Por que eu devo portar essa bandeira? Por que eu devo mostrar essa bandeira ao mundo? Porque o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno, o sistema está corrompido, as pessoas estão perdidas, elas estão caminhando a passos largos para o inferno. Eu preciso portar a bandeira da graça, da misericórdia, da salvação, da libertação, da cura, do milagre. Eu preciso mostrar a bandeira de Jesus, ok? Pelo amor de Deus, lindo demais isso aqui. Meu Deus, vamos lá. E automaticamente aqui ele coloca, pelo amor de Deus, com isso, influenciar a sociedade. Significa, senhoras e senhores, que o crente não deve ser excêntrico, tá? Nem demonstrar uma postura, tá? Fora do conceito cristão. Não pode. Olha o que ele diz aqui, pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é de um embaixador de Cristo. Coisa linda demais. Ok? Muito bem, meus queridos, ele faz aqui menção sobre longanimidade, mansidão, moderação, como virtudes que são alocadas à vida do cristão por meio da atuação do Espírito Santo. Lindo demais, tá? Quem porta essa bandeira, quem é sal, quem é luz, literalmente, tá? Ele tem a sua vida renovada, literalmente, quando ele pratica, tá, o seu papel de fazer a vontade do Senhor. Olha o que o autor diz aqui: portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida e da prática de boas novas levará os homens a glorificar a Deus. O que é interessante aqui nesse conceito de apresentação do autor é que as pessoas precisam ver que através de você elas podem reconhecer Deus e glorificá-lo pela sua grandeza. Por isso a importância de sermos influência. Por isso a importância de darmos bons testemunhos como luz que somos. Pegou? Que Deus te abençoe. Eu espero que essa lição possa de fato ter pautas aqui, que você possa utilizá-la com toda a propriedade, tá? Então deixa eu fechar aqui a conclusão, para que a gente elimine totalmente ela de uma vez. Vamos lá. Bom, nesse mundo dominado pelas trevas, por esse sistema vil e maquiavélico, olha o que o autor coloca para a gente. Só mesmo a influência dos servos de Cristo, veja bem, gente, isso aqui é muito importante, pode promover uma verdadeira mudança. Sabe o que ele está dizendo aqui, com toda a propriedade, eu creio nisso? Não existe outro meio de promover mudança nenhuma a não ser essa. Essa é a única forma de promover mudança, essa é a única forma de conservar o conceito família, essa é a única forma de conservar os padrões, porque está tudo mudado. As coisas estão horrorosas, estão trocando o uso natural das coisas, estão colocando o errado como certo, e o certo estão colocando como errado. É errado, pelo amor de Deus.
Você já não sabe qual é mais o conceito de família nessa sociedade. Pelo amor de Deus, o conceito de família deles é deteriorado, o conceito de família deles é podre, o conceito de família deles não tem nada a ver com o cristianismo, por isso que nos odeiam. Eu não quero saber. Tá? A Bíblia diz-nos que nós devemos amar o pecador, não o pecado. A prática não adianta. A gente não vai amar. A gente vai amar o pecador. E pelo pecador a gente vai lutar. Pelo pecador a gente vai orar. Pelo pecador a gente vai dobrar os joelhos e vai pedir para Deus fazer a diferença. Pelo pecador a gente vai se lançar no campo. Pelo pecador a gente vai correr atrás. Pelas almas que precisam a gente vai fazer o nosso papel de sal e de luz. Por aqueles que necessitam alcançar a salvação, a gente vai fazer o nosso papel de sal e de luz. Ou seja, por aqueles a quem o Senhor tem chamado, por aqueles a quem o Senhor quer alcançar, precisamos fazer o nosso papel de sal e luz para que o mundo venha glorificar a Deus, para que o mundo venha exaltar a Deus, para que o mundo venha reconhecer que somente Deus é o Senhor. Que Deus te abençoe. Seja sal, seja luz, pregue, seja influência, seja luz, seja servo. Deixa Deus te usar e que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Beijo no coração de todos.